Olá, você, que bom estar aqui novamente no videocast Escutando os Sentimentos, que é uma realização do Grupo Espírita Esperança, o GESP, aqui de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou a Viviane e ao longo dos sábados a gente vem estudando o livro Mereça Ser Feliz, que é uma psicografia pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. Esse livro ele vem tratando questões importantes sobre o orgulho, vaidade, as facetas do orgulho, né? E se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a acessar nossa playlist aqui no YouTube e assistir os outros programas, os anteriores. E também temos o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que foi o livro anterior, que você possa estar assistindo. Tem muito conteúdo aí para refletir, para aproveitar. Se você gostar desse programa, no final eu peço que deixe seu like, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, né, das redes sociais aí, mande o link para que as pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo que não é meu, nem é do GESP, é da Hermance, e a gente faz com muito carinho, traz esse conteúdo para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo Merecer Ser Feliz. A gente está no capítulo 23, que está falando sobre fuga do mundo. Estamos aqui com a Clotilde e a Denairan, que são amigas lá do GESP, que você já conhece, e que vão trazer aí seus pontos de vista, suas reflexões, vão pontuar o tema que a irmã nos traz. Bem-vinda, Clotilde, bem-vinda, Dena. Olá, Vivi, olá, Dena, olá, pessoal que nos acompanha sempre. Que bom estarmos aqui de novo para discutir um tema tão vibrante, né? Pois é um prazer enorme rever todos vocês e conversarmos sobre esse tema, né? Essa fuga do mundo. Vamos embora. Pois é, já pegando aí o gancho na sua fala, eu vou pedir aí para começar com Clotilde, para que ela possa estar aí dizendo para a gente o que é esse fenômeno fuga do mundo, que a irmã se nos traz. Vivi, já conheci tanta gente nisso, né? Isso a gente fala sobretudo para os espíritas, mas alguns espiritualistas também, outras pessoas que tenham mais essa noção, assim, da vida além túmulo, né? Então, aquelas pessoas que passam por dificuldades grandes nesse instante da sua existência e que projetam para um momento futuro, numa além túmulo, a situação de satisfação, de felicidade, né? Como se esse momento fosse um objeto de desejo. Veja, não é aqui que a pessoa quer morrer, não é aquela coisa do instinto de querer tirar a própria vida, subtrair a própria vida. Mas é a pessoa que acha que a sua felicidade só vai encontrar quando se livrar da situação material em que se encontra e estiver no plano espiritual. Lê do engano, né? Agora, assim, refletindo um pouquinho sobre isso que você trouxe, uma grande parcela de responsabilidade nesse pensamento também está dentro da condução, do que a gente ouve muito, até dentro do meio espírita, né? Que a felicidade não é deste mundo, mas assim é do próximo, né? E que a gente termina levando ao pé da letra. Não é isso, Dena? A gente, a grande responsabilidade não é só nossa, né? A gente também aprendeu ao longo, né, do tempo que a gente, né, precisa projetar isso. Não está aqui essa felicidade, ou que você só vai. Isso tudo é karma, né? Existe eu não digo nem só no espiritismo, existe uma questão Sim. cultural dentro do cristianismo, porque ao invés de brilhar a mensagem do Cristo em sua mensagem de renovação pelo amor, as pessoas ficaram muito fixadas no sofrimento, na paixão. E com isso, existia dentro do próprio cristianismo aqueles suplícios que as pessoas se impunham, né? De jejuns, de autoflagelo. E, ao passar do tempo, as outras religiões e a própria doutrina espírita
de certa forma, reforça esse conteúdo. Obviamente, a gente olhando o planeta, a gente vê que aqui, não, apesar de toda a sua beleza, que o Pai, que Deus, né, ao criar esse ambiente em que acolhe essas almas como nós, cheia das imperfeições, de virtudes a serem conquistadas, mas ele nos colocou numa escola, num hospital, ou até mesmo, como fala, numa cadeia, né, porque a gente está preso em um corpo, não tem a liberdade quando o corpo é menos material, mas é um planeta bonito, né? É um planeta bom de ver. Mas a gente tem todas as mazelas, tem todo um cumprimento de metas a serem traçadas aqui que são dolorosas, fruto do próprio progresso espiritual que é feito de forma escalonada. A gente vai trabalhando várias imperfeições ao longo do tempo e vai criando esses supostos karmas, né? Supostos não, os karmas em nossas vidas, que tanto pode ser bom como pode ser ruim, né? Porque karma não é só o que é ruim. Isso, a gente Então, utiliza erroneamente, né, a palavra karma. erroneamente. Então, a Ah, felicidade aqui, obviamente, ela não tem a sua plenitude, porque a felicidade não é algo que está numa determinada situação momentânea, é algo interior. E isso só se dá quando a pessoa tem equilíbrio, e a gente ainda não tem esse equilíbrio, né? Então, a gente tem momentos de felicidade, a gente tem situações que vai alimentando nossa alma, nos estimulando a dias melhores. Mas a gente está ainda, dentro da nossa infantilidade espiritual, a gente está muito ainda naquela base da troca. Olha, se você se comportar direitinho, você vai lá fazer um passeio. Vai fazer um passeio antigamente, quando você na Disney, quem tinha dinheiro, né? Ou então você vai tirar férias para cá a sua avó. Então, do ponto de vista da troca, a gente está ainda assim, olha, sofra aqui para você, lá quando aguente morrer, tudinho. vai e não reclama, né? Ai, E com o tempo a gente vai começando a perceber que as coisas não são exatamente dessa forma. É tanto que as pessoas pagavam promessas de joelho sempre no alto flagelo material, mas nunca as pessoas passam para dizer, não, eu vou me doar, ao invés de eu subir essas escadarias, ralando o meu joelho, né? Tocando fogo em vela, né? Outras coisas, mas por que que eu não vou fazer uma caridade? Por que que eu não vou me doar com pessoa? Não é só entregar uma cesta, mas a própria doação da pessoa em é. relação ao outro. Então, se há de fazer promessas e reformas, que faça dentro de si próprio. Obviamente que quem porventura esteja nos escutando, essa prática, eu não estou dizendo que é errada, mas apenas que a pessoa pode transformar, transmutar esse autoflagelo, essa imposição de segurar para algumas coisas, que ela se transforme em outra situação de doação, de promessa. Vou fazer uma promessa, pronto, não vou falar mais do meu vizinho, vou segurar minha língua, né? Então, isso são coisas benéficas, porque vai começando a trabalhar as virtudes. Então, eu Ô, entendo Dena, dessa eu ia forma. falar alguma coisa nesse sentido. Ela fala assim da questão de desajustes, né? Que essas dores vêm dos desajustes, de inaceitação da gente em relação às condições que a gente vive. E muitas vezes, assim, a gente precisa reconhecer que existem situações que a gente vive, todo mundo tem situações difíceis, né? Quem não tem? Quem não tem? Mas também existem inúmeras outras situações que são maravilhosas, né? Hoje de manhã a gente estava no trânsito, eu e meu esposo, só uma coisa assim bem bobinha para exemplificar como isso acontece, né? A gente estava no trânsito e na nossa frente tinha uma outra pessoa, um outro motorista, e estava num carro bem surradinho já, ele ia devagarzinho, não vi, não reparei, assim, se era uma pessoa já mais idosa, às vezes anda mais devagar, né? E aí a gente impaciente por causa da hora, porque senão vai se atrasar, por causa do compromisso, não sei o que e tal, né? Aí eu parei assim, a gente tinha acabado de ler uma lição sobre essa questão dessas impaciências e inaceitações. Não era esse texto, não, era outra coisa.
E aí eu parei assim, disse, eita, peraí, né? Peraí, o que é que a gente está reclamando? Há alguns anos atrás, a gente estava correndo, como muita gente hoje corre, para a parada de ônibus, nesse calor maravilhoso que a gente está vivendo aqui na nossa cidade, no nosso Brasil. Estava correndo debaixo desse sol, nesse calor, para pegar um ônibus que hoje muitos têm ar-condicionado, naquela época nenhum tinha, né, ar-condicionado, e enfrentando assim, um ônibus lotado e tudo mais. E hoje a gente está aqui num automóvel, graças a Deus, um automóvel confortável e que leva a gente de um lugar para outro. Por que, é que a gente vai estar impaciente simplesmente porque em 2 ou 3 minutos de trânsito tinha um outro carro mais devagar na nossa frente? Não. Parou aí, né? Vamos parar aí. Aí, na mesma hora, ele captou a história. Então, há também uma questão de a gente aceitar, e há também uma questão de gratidão, que era isso que Dena estava falando também, de a gente se mobilizar na direção do outro, a gente reconhecer o que a gente já conquistou e a gente se mobilizar na direção do outro, não necessariamente aquele outro que está dando a gente aquilo, mas a gente se mobilizar na direção da vida, na direção do nosso próximo, como Jesus dizia. E quem é o nosso próximo? Né? É a pessoa que está ali na beira da estrada, quem É, quer que uma, seja. uma das questões aí dessa fuga do mundo, um dos exemplos que ela traz nesse capítulo, é a questão de você se privar ou fugir dos prazeres ou das práticas do mundo. Você está no mundo e você começa na intenção de virar anjo ou de garantir um pedaço de terra lá no outro plano, começa a agir contra a sua própria natureza, muitas vezes, né? Porque começa a se privar de certos comportamentos. E o que é que acontece? Não sente aquilo, aquilo não é genuíno, porque você não está sentindo. Você está fazendo porque a sua religião mostrou que deveria ser assim, ou você entendeu, interpretou que deveria, para eu garantir, isso eu vou ter que ser assim. Então, se você não se aproxima mais da angelitude, agindo assim, se você não estiver sentindo, não é verdade? E às vezes a pessoa se prende tanto assim, eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar, né? Ela coloca muito essa postura das pessoas. Eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar. Mas aquele suportar vem com um ranço tão grande que a Não pessoa é genuíno. se prende em reclamação, reclama disso, reclama daquilo, está sempre se queixando e não sei o quê. Tem uma outra lição dela que ela fala do azedume, né? Essa é uma das razões também do azedume, a insatisfação do que a gente está vivendo, que a gente termina não percebendo, né? Quem está mergulhado naquilo termina não percebendo o belo da vida, as oportunidades que você tem de estar em contato com o belo. Não precisa ir para Paris para ver algo bonito. A gente mora numa cidade lindíssima, a gente vai ali para Boa Viagem, a gente vai para qualquer uma dessas pontes, muito embora os rios estejam maltratados, mas a vista da ponte é uma lindeza. Para quem conhece a nossa cidade aqui em Recife, eu amo quando a gente vem ali do Pina eu acho que ali é Boa Vista, né, por ali, e tem logo no primeiro, que tem ali do lado, tem o cais, tem o No caso Ancolatório, tem Estelita. vários, e tem os barcos ali, né, atracados também. Ai, eu acho lindo aquilo ali. Aquela vista ali me dá uma coisa assim, uma sensação assim de uma felicidade, de uma completude tão grande. O pôr do sol, né, nessas pontes. Gente, lá indo para o Paiva, o pôr do sol ali, maravilhoso. Então, assim, a gente tem locais belíssimos na nossa cidade. E no Os mundo, na prazeres, nossa casa, né? É, os É, prazeres, né, sempre foram muito condenados, né? sim, Exatamente por essa leitura errônea que se faz, né, sobre a Boa Nova, sempre olhando o flagelo. É tanto
que nessas nuances Minha todas aí culpa, de por mim é tão estudo, grande culpa, né? todos esses estudos, aí é tanto que nasceu o protestantismo, porque já queria, já olhava que as pessoas tinham o direito à riqueza, a viver bem, com conforto, fazendo, contrabalançando o que já se falava da pobreza. E assim a gente vai, essas castrações horríveis, que, por sinal, sempre está voltado para a mulher, né? É sempre uma castração de uma roupa, de um batom, de um brinco, da Cabelo. beleza, do cabelo. Ou seja, as pessoas elas vão querendo que os outros comecem a adoecerem, porque tudo isso é por a gente viver em desequilíbrio. A gente não sabe olhar a beleza do outro sem ter sentimentos, pensamentos e desejos escusos, não é? A Sim. gente não sabe respeitar a sensualidade do outro, por a pessoa ser bonito, por a pessoa falar bem, né? Então já vai trazendo coisas loucas na cabeça de pessoas desequilibradas. Então as pessoas saem de uma bandalheira, né, por assim dizer, uma diversão, um prazer errôneo, desgastante, e passa para uma castração completa. Então, a gente não sabe o caminho do meio de você ter os prazeres da vida, que a vida material lhe oferece, que é genuíno você ter, para você Isso. rir, para você ter prazer em dançar, para você ter prazer de tomar, sei lá, alguma bebida socialmente, ali se confraternizar com as pessoas. Mas as pessoas querem sair de uma situação para outra extremamente castradora. E que, ainda faço uma ressalva, tem o seu valor, porque às vezes tem pessoas que, para serem reequilibradas, às vezes precisam pular para esse outro estágio. Agora, tem justamente aí outro problema, que são os anjos que surgem de forma instantânea, né? Sim. Mudanças que não partem de uma coisa íntima, de fora o íntimo, é uma maquiagem. E aí é onde a gente encontra, inclusive nos meios religiosos, as piores coisas que acontecem. Né? Isso Por é verdade. castrar por castrar uma sexualidade, vamos encontrar desmandos nessa área, por castrar comportamento que acha que é errado, faz isso no privado. Enfim, uma série de desmandos que a gente vê isso, ouve isso, lê em jornais, escuta em TV, porque as pessoas não têm esse autoconhecimento e quer fazer uma passagem de humano para uma angelitude à base da maquiagem. Né? E E é muitas vezes, é que a gente já falou em outros estudos anteriores também, Dena, a questão daquela pessoa que se torna de repente, que era o que você estava tocando, se torna de repente um anjo. Quer dizer, por exemplo, uma pessoa que é um agressor em casa, certo? São os tiranos domésticos, né? Então, de repente, esse tirano doméstico, quando percebe que as pessoas vão condenar, que a própria abordagem religiosa que ele adotou vai condenar, então esse tirano doméstico se torna um anjinho. Não é um anjinho. Dentro dele existe essa violência incrustada. Por quê? Porque ele está negando aquele instinto. E não é negar, é trabalhar, é reconhecer e trabalhar. Né? Essa honestidade emocional que necessita. Todos E nós a temos irmã, a se ela. sombra e a luz, né, dentro da gente, né? E Sim. diariamente é ofertado para a gente a oportunidade de saber a quem a gente vai alimentar, se essa Sim. luz, se Uhum. essa sombra, e é realmente uma peleja, porque faz parte ainda dessa nossa natureza, esses ímpetos não muito saudáveis, né? E essa Pois fuga do a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode supervalorizar a reclusão, o sofrimento que você faz com esse objetivo, porque quando você faz, você passa por um sofrimento, você passa por uma privação em prol de terceiros, mas você está fazendo ali com o coração e não esperando recompensa. Se você trabalha dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja católica, em uma ONG, em um movimento, dizendo, eu vou fazer isso porque eu quero
ter uma vida no céu boa, também não é assim, porque o céu e o inferno, como a gente também já sabe, está dentro de você. Então, essas questões têm que ser trabalhadas hoje, aqui e agora, porque quando você partir, desencarnar, elas estão te acompanhando. Não vai ser necessariamente o ambiente, propriamente, que vai lhe trazer essa felicidade, essa paz interior. Né? É verdade. E a irmã, se ela traz 3 resultados éticos e emocionais, ela aponta nesse capítulo dessa síndrome do além-túmulo. 2 deles, eu acho que a gente já abordou bastante, que é o primeiro deles é a transferência de responsabilidade sobre os insucessos imputada a espíritos e karmas. E a gente já falou, né, que disso no início. E ela também fala da negação do passado, da atual existência pela camuflagem, que a gente também já comentou, essa questão dessa maquiagem, né? Agora, o terceiro, eu queria que vocês completassem, que ela vem falar sobre o foco dos pensamentos centrado no tipo de relações sociais das colônias de além-túmulo contidas na literatura espírita. A gente comentou rapidamente, mas eu queria que a gente pudesse completar isso. As pessoas acham que vão encontrar aqui espíritos encarnados com aquele comportamento ideal dos que a gente lê na literatura, dos que estão lá nas colônias. Gente, a gente que está aqui, a gente está na carne, e a gente está na carne não é por acaso, a gente está na carne para aprendizado. Somos espíritos renitentes no erro. Somos. Eu também sou, Vivi também é, Dena também é. Certo? Então, somos todos espíritos renitentes no erro, com um monte de aprendizados para fazer. Eventualmente, todos nós, aliás, muito mais frequentemente do que se imagina, todos nós caímos no erro. Todos nós. Né? Porque a gente está estudando aqui, falando, eu lembro muito um amigo que diz, olha, quando um médium passa uma mensagem, o primeiro que escutou a mensagem foi ele. Então, era para ele o primeiro direcionamento, ele ou ela, né? Então, quando a gente estuda, somos os primeiros a dizer, poxa, isso acontece comigo, né? Poxa, estou vivendo isso, eu acabei de viver, menino, olha para aí. Então, assim, não há ninguém aqui que já esteja num patamar evolutivo superior, estamos todos em aprendizado, todos, Isso. né? Vivi evoluiu mais num quesito, eu evolui mais no outro, Dena evoluiu mais no outro, mas em compensação tem outro que eu ainda estou lá atrás e Dena já está bem na minha frente, e assim vai, né? Pois Assim é, o grande vai. convite desse capítulo é você aprender a ser do mundo sem ser do mundo. Ou seja, ou melhor, né, ser espírita sem querer ser anjo. É você se aceitar, se entender, né, se conhecer, né, e deixar de esperar, né, o além-túmulo, né, viver o momento da melhor forma que você consegue neste estágio evolutivo que você está, né? Ser do mundo sem ser do mundo, né? E assim, eu queria Aceitar o mundo como ele é, né, Vivi? como Aceitar ele o mundo é como ele e é. sentir, porque na hora que não, eu vou praticar a caridade, porque lá na mensagem do Cristo diz que a gente precisa praticar a caridade. Mas praticar por praticar não está valendo nada, não te garantiu nada. Você precisa sentir a caridade, sentir a vontade de ser caridoso. Você precisa fazer aquilo de coração. E tudo isso está É. embasado no amor, né? Que a irmã, se ela finaliza o capítulo trazendo, né, uma, como fala, uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, né, da questão 642 do Livro dos Espíritos, né, que faz a pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí os Espíritos dizem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem.
não é? E ela bem finaliza o capítulo com essa mensagem aqui do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec lá. E assim, é isso que a gente está tentando trazer, né, nesse bate-papo, né? É que a gente precisa aprender a ser humano e a ser espírita, mas genuinamente, de coração. Não adianta repetir o que está lá escrito na Bíblia ou no Evangelho se a gente não praticar isso de alma, né? De dentro para fora. A gente precisa ser feliz, a gente precisa entender que nós estamos dentro de um processo evolutivo. Agora, a gente também não pode se acomodar nesse processo. A gente precisa exatamente passar por essas etapas do autoconhecimento, né? Do cair, do levantar, e a gente ter dentro de nós o sentimento da gratidão pelo momento presente. O nome já diz, é um presente. É um chavão que a gente já escuta muito, né? Que todos os dias você tem uma nova página para reescrever a sua vida. Mas é verdade. Todos os dias a gente tem essa oportunidade. E assim que a gente não perca tudo isso, querendo imaginar seu futuro, como será após seu desencarne, você ficar almejando isso sem aproveitar o que a vida material lhe oferece de bom, que você viva num mundo feliz, que você não se castre de forma a você desenvolver, inclusive, outras coisas ruins dentro de você, como doenças, como falta de tolerância com as pessoas, que você está o tempo todo irritado, você está o tempo circunspecto, é aquela pessoa chata, né? Então, vamos viver com leveza, tendo como regra de ouro o que o Cristo falou, nada mais, nada menos do que fazer aos outros o que gostaria que fosse feito por você, amar a Deus, respeitando a sua obra, que é o próprio planeta, cuidando dele, cuidando dos animais. Ou seja, não é tarefa difícil, não, gente. É porque o que acontece ainda na gente são os instintos, né? Fortes ainda dentro da gente, que são desrespeitosos conosco e com o nosso semelhante e com a própria natureza, com o próprio planeta. E isso a gente sofre as consequências. É uma lei muito simples, é a lei de causa e efeito. Se tu plantas vento, vai colher tempestade. Não tem outra saída. E ela alerta também, já finalizando num comentário que ela faz depois, né, que a insatisfação crônica não vai ser remediada com uma vida completamente excluída do mundo e cheia de puritanismo, mas com uma devoção, sim, ao dever, que vai gradativamente levando a gente a redescobrir uma alegria de viver, mas aquela alegria sincera, né? E ela fala até, inclusive, assim, da questão da paz que vem imensa, a paz interior que vem de a gente ter conseguido cumprir com aquela tarefa. Muitas vezes não cumpre totalmente, né? Como eu já comentei aqui em outro vídeo que a gente gravou. Muitas vezes a gente não consegue, a semelhança de um equilibrista aí de pratos, a gente não consegue segurar todos os pratos, quando a gente joga um, vai pegar o outro, algum cai. Nisso não há nenhum problema, mas o sentimento do dever cumprido certamente traz uma paz, mas não pode ser nunca uma prisão emocional para a gente, né? A gente precisa aprender a enxergar o amor e o belo da vida. Pois é, eu agradeço a vocês e agradeço a Hermância, né, que nos traz tanta lição bonita, né, que tanta coisa para a gente pensar. Eu espero que nossos telespectadores possam também aí ser instigados a refletir e trazer para dentro, né, de cada um alguma coisa boa, né, alguma lição boa desse conteúdo. Dina e Clotilde, obrigado pela participação e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abração para todos, né? Mereçam ser felizes, né? Que todos nós mereçamos ser felizes, traçando rotas, né? De bem viver, com alegria, com leveza, e dentro do possível, a gente suportando, né? Como se diz, aceitando
as dificuldades e as provações que chegam à nossa frente. Buscando ajuda, buscando apoio, porque nem sempre é fácil, realmente tem hora que a gente fica realmente muito aflita ou aflito, mas que a gente não entre nessa de querer fugir do mundo, se esconder, se colocar uma capa que não é você. Então, deixe brilhar a sua luz, né? Deixe brilhar a vossa luz. Um abraço bem grande para todos. Felicidade sempre. Isso aí. Um beijo para vocês e para todos os que nos seguem. Até a próxima. Tchau, muito obrigada. Tchau.